Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Fabrício Pessoa e vamos aprender de uma vez por todas, de forma bem objetiva, a fazer distribuição eletrônica Linus Pauling. Pessoal, essa distribuição eletrônica Linus Pauling ela é muito importante porque é utilizando ela que a gente vai entender tanto a tabela periódica quanto compreender algumas características dos átomos. Porque com ela nós conseguimos saber quem é a camada de valência, então automaticamente nós sabemos qual é a família que aquele elemento, que aquele átomo ele participa, qual é o grupo, então a gente precisa compreender, a gente precisa saber fazê-la, né, de forma bem objetiva, rápida e, cara, impecável. Se você quer aprender química mais avançada, se não souber disso, acabou. Você não vai nem para frente nem para trás, porque química, de fato, é a parte mais básica sendo aplicada. Ok? Então é interessante e é importante que você saiba disso, principalmente para quando a gente estiver estudando a parte de ligações químicas. Porque lembra, nós temos ali duas principais classificações para os elementos da tabela periódica. Ou melhor, nós temos três, tá? Que são metais, ametais, ou seja, não metais, e os gases nobres. Então, fazendo a distribuição eletrônica de Linus Pauling, você vai saber quem é a camada de valência e quantos átomos você tem nessa camada de valência, que vai ser justamente a última camada da distribuição eletrônica. Então você vai saber, inclusive, quantos átomos que ele tem e automaticamente se ele vai precisar perder ou se ele vai precisar ganhar. Então você vai conseguir ser capaz de dizer se aqueles elementos juntos, eles vão formar, por exemplo, uma ligação iônica ou uma ligação covalente. Então é importante que você saiba disso muito bem. Então vamos lá, pessoal. Essa distribuição eletrônica ela vai ser dividida em níveis de energia. Lembra que os níveis de energia são o que nós chamamos de camadas eletrônicas. E atualmente nós temos 7 camadas principais. Lembrando que quando nós estamos falando de um estudo mais avançado, nós vamos estar comentando sempre acerca de infinitas camadas energéticas. Mas para os 118 elementos da tabela periódica atuais, 7 camadas são mais do que suficiente. E essas camadas vão falar sobre o nível de energia. Então, olha só, tu tem a camada K, que vai ser o nível de energia 1. Tem a camada L, que vai ser a 2. E, por último, tu tem a camada Q, que vai ser a 7ª energia. Pessoal, se eu for comparar o nível de energia da camada K com a camada Q, eu posso dizer que a camada Q ela tem um nível de energia muito maior. Ok? Então, quanto mais para baixo eu tiver, quanto maior for o nível de energia, mais energia eu tenho, tá certo? É uma camada ali que a gente costuma dizer que é uma camada super energética, ok? Além disso, a gente precisa lembrar dos subníveis, tá certo? Então, o nível de energia são as camadas, são as letras, e os subníveis de energia nós temos 4, que são S, P, D e F, que na aula gravada eu te falei, sopa de feijão, tá certo? Então, o subnível de energia S, ele tem 2 elétrons, então eu posso colocar até 2 elétrons nele. No subnível de energia P, eu posso colocar até 6 elétrons. No subnível de energia D, nós podemos colocar até 10. E no F, nós podemos colocar até 14. Não sei porque eu coloquei 17 ali. Até 14 elétrons. Ok? Tem que lembrar também, tá? Quanto maior, se eu for comparar, por exemplo, o sub de energia S com o subnível de energia F, o F ele vai ser um subnível muito mais energético, porque ele vai estar mais afastado. Ok? Então, esse cara que está aqui em cima é o número de elétrons que eu posso colocar em cada subnível. Isso, inclusive, quem explicou foi Bohr, tá? Bohr, ele dizia o quê? Que esse átomo, né, ele tem um núcleo e ele tem também uma eletrosfera. E essa eletrosfera, ela é em forma, de fato, assim, de uma elipse, né? E essa elipse, a gente costumava dizer, inclusive, que era uma órbita estacionária. Então, ser a órbita estacionária significa que em cada órbita eu tenho um número específico de energia. E além de ser um nível específico de energia, eu ainda tinha um subnível. Ou seja, o cara que está no subnível S, ele não tem energia suficiente para estar, por exemplo, na órbita do subnível de energia P. Porque para estar na P, você precisa ter 6. Ok? Então foi mais ou menos isso aqui que o cara explicou. Inclusive, ele usou essa teoria para explicar a estabilidade do átomo. Ok? Vamos lá então para a gente seguir, tá? Isso aqui, ó, não preciso mais. E agora o que é que a gente vai fazer? Olha só. A distribuição eletrônica, o número que está aqui, ó, esse número grandão, ele vai me dizer qual é a camada, qual é o nível de energia que aquele elétron está.
E essa letra de cá, ela vai me dizer qual é o subnível de energia. Em cima, quantos elétrons que eu tenho naquele subnível de energia. Então, ó, tenho o núcleo que está aqui e tem uma eletrosfera, tá certo? E aí nessa eletrosfera eu vou ter todos os elétrons circulando, né? Esses elétrons vão estar em órbita e ainda eu posso classificá-los como tendo um subnível, tá? Então pode estar na camada, ou seja, vamos supor, tá? Na camada 1 eu teria 1, na camada 2 eu teria 4. Tá certo? Então, é basicamente isso daqui. Deixa eu apagar essa parada que agora a gente vai aprender a fazer essa distribuição eletrônica em si. Outra coisa muito importante que eu preciso comentar com vocês é que essa distribuição eletrônica eu vou fazer sempre da seguinte forma. Ó, sempre uma setinha. E aí vamos lá, tá? A setinha ela sempre começa de trás para frente. Tá certo? Então é sempre da direita para a esquerda. E aí, quando eu finalizo aqui, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso dar uma volta e então entrar novamente aqui, ó. Dou uma volta e venho novamente seguindo a seta, né? Percebam, gente, que esse movimento aqui, ele vai ser um movimento de fato elíptico, tá? Ele não vai ser uma coisa reta, ou seja, o cara não vai passar direto, ele vai ter que voltar e fazer novamente, ou seja, é como se fosse um movimento elíptico de fato, tá vendo? Ó, ele vai e ele volta, tá vendo? Ó, é um movimento elíptico. Então ele chegando aqui, olha só o que é que ele tem que fazer. Ele precisa dar a volta e então, ó, vir aqui novamente passando por esses dois caras que estão aqui. Tá certo? E lembrando, quando eu fizer a distribuição eletrônica, eu não posso, por exemplo, eu terminei o 2, então tenho que necessariamente partir para o 3. Depende muito, tá? Porque olha só o que é que vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? O que é que vai acontecer com esse cara aqui, ó. Deixa eu fazer todo esse joguinho aqui, né? Pegar todos esses carinhas, ó. Logo aqui. Para que vocês entendam muito bem essa parada. Para que vocês entendam muito bem isso que eu estou falando aqui, tá? Com vocês, ó. Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá também. Para cá também. Tá vendo? Então, olha só. Se eu for distribuir, né, uma quantidade de elétrons muito grandes aqui dos meus elementos, percebam que vai chegar um momento, olha só, que eu venho para o D10... Prestem atenção. Vou para o 4P6, ou seja, aí depois parto para o 5S2. Ou seja, por ordem, eu deveria ir para o 4D10, porque seria quem viria depois. Mas não é dessa forma aqui. Então isso aqui a gente precisa tomar cuidado, tá? E por último eu viria para essa tabela, para essa diagonal aqui, tá? Então é sempre passando com as diagonais. Então vamos lá para a gente ver na prática como é que faz de fato essa distribuição eletrônica louca aqui, tá? No elemento eu vou ter sempre apresentado ali dois elementos principais, duas propriedades principais dela. Uma é dele, né? Uma será o número de prótons, ou seja, o que a gente chama de número atômico, que vai ser a característica, vai caracterizar esse átomo, vai especificar ele. E nós temos também a massa. Tá certo? A massa atômica. Lembrando que a massa que está aqui é a massa média, tá certo? Não vai ser a massa de fato, ou seja, eu não posso dizer que o magnésio tem uma quantidade X. Na massa que está aqui vai ser a média ponderada, tá certo? Só que inclusive a gente explicou na aula gravada com um pouco mais de detalhe. Então vamos lá, eu tenho dois números, tá? E olha só, já vou dizer para vocês. O número atômico, que eu chamo de Z, que é o número de prótons, é sempre o menor. Tá? Então você tem 12 e 24, portanto o Z aqui, que é o número atômico, eu já posso dizer que é o 12. Enquanto a massa, pessoal, e na química a massa a gente chama de A, tá certo? Vai ser aqui os 24. Fechou? Então, olha só, uma característica desses átomos é que sempre o número atômico, que é o Z, ele é igual ao número de prótons, que vai ser igual aqui ao número de elétrons. Isso quando você não tem um íon. Ou seja, aqui, esse átomo que eu passei para vocês é um átomo que a gente chama de átomo neutro. O que é que significa o átomo neutro? O número de prótons é igual ao número de elétrons, ok? Então, daqui a pouco a gente vai estudar esses íons e a gente vai entender muito bem como é que faz a distribuição eletrônica deles. Ok? Então, olha só, tu tem 12 e 24, então 12 é o que eu vou usar para fazer aqui a distribuição eletrônica. Por quê? Porque se eu digo para você que o número atômico vale 12, então o número de elétrons
também vale 12. O que eu faço a distribuição aqui é sempre o número de elétrons, porque eu nunca mexo com prótons. Eu sempre mexo com os elétrons, porque são ali os elementos que vão estar fora do núcleo. Eu não consigo mexer no núcleo de um átomo, porque ele é a parte interna. Eu consigo mexer sempre nos elétrons, porque é o que vai estar ali mais solto. Tá certo? Então, eu vou pegar esses 12 elétrons e vou distribuir. E aí, como é que eu faço essa distribuição? Presta atenção. O primeiro, ó, eu começo daqui e venho para cá. Então, a seta passou primeiro em cima do 1s2. Então, eu vou colocar aqui, ó, primeiro nível e subnível de energia que eu passei foi o 1s2. Então, isso implica dizer que na camada 1, esse cara tem 2 elétrons. Se ele tinha 12, agora eu tenho 10 para distribuir para o restante. Lembrando que quando eu somar os números de cima, devem dar exatamente o número de elétrons. Então, se eu tenho aqui 12, o magnésio, quando eu terminar, tem que dar a soma 12. Então, vamos lá, ó. Depois que eu sair daqui, eu tenho que voltar e passar por aqui de novo. Então, perceba que eu passei em cima ali do 2s2. Então, o próximo nível e subnível é o 2s2, respectivamente. Então, até agora eu tenho distribuído 2 mais 2, 4. Menos 12, no caso, eu vou tirar, né? Esses 4 dos 12, vai me sobrar 8. Ainda restam 8 elétrons para fazer a distribuição. Então, ó, parei aqui, né? Dou a volta, ó, passei. O primeiro que eu passei por cima foi o 2p6. Então, o próximo, 2p6. Vamos para a gente contar. 6 com 2, 8. Sempre conta o número de cima, que é o número de elétrons. 6 com 2 dá 8. 8 com 2, 10. Para 12, faltam 2. Parei aqui, ó. Perceba. Vou passar para cá, passei por cima do 3s2. Então, o próximo é 3s2. Aqui, ó. Bora contar. 2 com 6, 8. 8 com 2, 10. 10 com 2, 12. Essa daqui é a distribuição eletrônica de Linus-Pauling do elemento do átomo de magnésio. Ok? Então, a distribuição eletrônica é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Vocês estão vendo aqui a camada, olha só, lembra? Quando eu falo camada mais externa, eu estou falando da camada que tem o maior nível de energia. E o nível de energia dessa camada é o número que está aqui na frente, o número grandão. Então, se eu perguntar para vocês qual é a camada mais externa, a camada mais energética, eu disse para vocês que ela cresce de cima para baixo, tá? Então, quanto mais para baixo eu tiver, maior é o nível de energia. Então, percebam, o nível de energia maior aqui é o 3. Então, vocês estão vendo esse 3s2, esse 3s2 vai ser o que nós chamamos ali na química de CV, camada de valência. É a última camada, a camada mais externa. E essa camada mais externa vai me dizer muita coisa sobre esse cara. Por exemplo, ó, perceba aqui que ele termina em S. Então, se ele termina em S, eu posso confirmar para você que ele faz parte ou da primeira ou da segunda família. Ok? E esse cara que está aqui em cima, ó, que é o número de elétrons, ele vai me dizer ali qual é a coluna de fato que ele está. Então, ó, se ele é 2s2, ó, se ele é S, ele pode estar na primeira ou na segunda coluna. E esse cara aqui vai me dizer qual é a coluna de fato. Se é 2, ele está exatamente na segunda coluna. Então, esse magnésio, eu posso confirmar aqui para você que ele faz parte do que nós chamamos de família 2. Tá certo? A antiga família 2A. Ó, e olhando aqui, analisando na tabela periódica, que inclusive eu passei para vocês no Classroom, realmente o magnésio faz parte da segunda família. Ok? E mais ainda, tá? Faz parte da segunda família e como aqui você tem o terceiro nível de energia, se eu for analisar as linhas da tabela periódica, ele vai ter que estar aqui, ó, na terceira linha. Tem que estar na terceira linha, segunda coluna. Pode olhar depois. Você vai ver que vai cair exatamente no magnésio. Ok? Então, por isso que a gente precisa saber fazer distribuição eletrônica de Linus-Pauling perfeitamente, tá? Vou pegar aqui um outro elemento, enquanto você vai tirando o print disso daí, ó. Eu vou até dar uma separada aqui, porque senão vai ficar um horror de desorganização. Porque, gente, essa parte de distribuição eletrônica, você precisa tomar o máximo de cuidado para você depois entender alguma coisa que você está fazendo na sua distribuição. Outra dica, vai fazer esse diagrama aqui 20, 30, 40, 50, 60, 70 vezes até decorar. Porque a prova não vai te passar, cara, infelizmente. E outra, Enem não passa a tabela periódica não, viu? Enem não passa a tabela periódica. Então, tu precisa ter maturidade e compreender que tem que saber fazer isso daqui. Para saber fazer, tem que praticar até a loucura. Então, tirem print aí bem rapidinho. Porque agora a gente vai fazer a distribuição eletrônica
de um elemento um pouquinho maior, tá? Vou escolher aqui o enxofre, e aí o enxofre eu vou botar assim, ó, pessoal. Primeira coisa, o enxofre, a representação dele vai ser o S, tá? Então eu tenho aqui S como sendo enxofre. Deixa eu só pegar aqui a massa, gente, rapidinho, que eu não estou muito lembrado da massa não, tá? O número atômico eu sei que é o 16, que ele faz parte da família 16, e a massa dele aqui é de 32, tá? Então apresentei isso daqui. Eu já disse para vocês que sempre o número atômico é sempre o número menor. Então se você tem 16 e 32, eu posso dizer para você que o número atômico que eu represento como sendo a letra Z vale 16, tá certo? E a massa, aqui que eu represento como A, vale 32, ok? Lembra, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Eu tenho certeza que os meus bonitinhos do curso de Química vão entender isso muito bem, tá certo? Então vamos lá, eu sei aqui que o número de elétrons desse cara vale 16, porque é o mesmo número de prótons que está aqui, o mesmo número atômico. Então eu vou ter que distribuir esses 16. Então começando a distribuir aqui, ó, se liga, deixa eu apagar esses pontinhos azuis para não atrapalhar. Comecei aqui. Quando eu passo para o final da seta, o primeiro nível e subnível é 1s2. Então, primeiro 1s2. Distribuir primeiro 1s2. Então, nesse cara aqui eu coloquei 2, eu já gastei 2 elétrons. De 16, faltam 14. Então, eu terminei aqui. Volto. Quando passo por aqui de novo, o cara que eu passei primeiro foi o 2s2. Então, 2s2 é o segundo. Já distribuí 4. Quando eu tiro de 16, vai sobrar 12. Terminei aqui. Volto. Quando eu passo ao primeiro que eu passei por cima, foi o 2p6. Então, preciso colocar 2p6. E sempre ligado no número de elétrons, tá? Percebam, 6 com 2, 8. 8 com 2, 10. Faltam 6. Se liga. Passei aqui, continuando, passei em cima do 3s2. Então, é meu próximo. 3s2. Então, já tenho 8, 10, 12. Faltam 4. Estou aqui, ó. Venho para cá. Quando eu passo, o primeiro que eu passei, 3p6. Só que cuidado, 3p, vamos supor que eu coloque o 6 aqui. Bora pra gente contar. Eu tenho 6 com 2, 8. 8 com 6 dá 14. 14 com 2, 16. 16 com 2 dá 18. Passou. Porque eu só tenho 16. Então, nessa última camada, eu tenho então que fazer primeiro a conta de quanto eu tinha e de quanto faltou. Porque assim, na subcamada, ou melhor, no subnível P, eu posso colocar até 6 elétrons. Mas até 6. Então, se eu puder botar menos, pode botar também. Então, fica, ó, 8, 10, 12. 12 para 16, faltam 4. Então, nessa última camada aqui, ó, eu tenho 4 elétrons. Ok? Então, essa daqui é a distribuição eletrônica de Linus Pauling do elemento enxofre. Certo? O elemento enxofre, ele estando em estado neutro. Então, olha só, se eu fosse analisar aqui, por exemplo, a camada de valência, a gente tem que lembrar que a camada de valência é a última, tá certo? Então, eu tenho nível de energia 1, 2, 3. O maior aqui, sem dúvidas, foi o 3, tá? Então, eu sei que a minha camada de valência, ela tá ali no nível de energia 3. E eu tenho um total de elétrons, para contar o número de elétrons da camada de valência ao total. Lembre que camada de valência é a última camada da sua distribuição eletrônica. Você tem 4 com 2, você tem 6, ok? Então, vejam só. Se ele tem na camada de valência 6 elétrons, isso implica dizer que ele está na família 16. Então, a família desse cara aqui é a família 16. Ok? Ó, termina com a camada 3. Então, isso implica dizer que nas linhas, eu posso dizer que ele está ali na linha 3. Então, linha 3, coluna 16. Pesquisa depois, procura depois de tua tabela periódica para tu ver. Vai cair exatamente isso que eu estou te dizendo. Bora fazer aqui mais uma distribuição eletrônica. Vou sair da frente para que você tire print, ó. Pelo menos essa parte aqui. Porque eu vou apagar para a gente selecionar aqui pelo menos mais uns 3 ou 4 elementos e fazer aqui a distribuição eletrônica. E aí na próxima aula gravada, né, de resumo, eu vou passar para vocês a distribuição eletrônica de elementos que a gente chama de íons, tá? Então vamos lá, olha só. Vou botar aqui um outro exemplo e eu já selecionei aqui os meus elementos. Eu vou botar o fósforo, ó, eu quero que você faça, inclusive, você pause, tá? E faça o fósforo, que tem aqui 15. Quero que você faça também, cadê? O alumínio, que tem 13. E quero que você faça
o cromo. Pode ser o cromo, perfeito. O cromo que nós temos aqui, 24, ok? Então, pausa o vídeo, tenta fazer, vem aqui pra gente poder fazer a correção desses caras aqui. Vamos lá então, ó. Eu sei que o número atômico do fósforo vale 15. Eu não passei nem a massa não, tá? Porque a massa não vai ser importante mais não. Você já entendeu que o número maior é a massa, o menor é o número de elétrons, ou seja, o número atômico, tá certo? E aqui eu sei então que o número de elétrons tem que ser igual a esse cara que ele tá neutro, 15. Então eu vou distribuir 15 elétrons. Começando aqui pela camada, eu tenho primeiro um S2. Então fica um S2. Depois viro, volto, passo de novo por 2S2. Depois volto, passo por 2P6. 2P6. Bora contar. 6, 8, 10. Faltam 5. Quando eu venho pra cá, 3S2. Faltavam 5, faltam 3. Venho pra cá, quando passo aqui, 3P6, ó, 3P, tenho que ver quanto que falta para dar 15. 8, 10, 12, com 3, 15, tá vendo? Fiz a distribuição eletrônica ali do fósforo. E o fósforo ele é P, tá, gente? A representação. Última camada a gente chama de camada de valência. Então a camada de valência desse cara aqui está no nível de energia 3. E nós temos ali um total de elétrons de 3 mais 2, 5 elétrons. Então eu posso dizer que esse cara aqui, ele está na linha 5, tá certo? Ele faz parte da linha 5. Ou da coluna 5, tá? Esse cromo aqui. Fechou? E tá ali na nossa terceira linha. Perfeito? Então é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham entendido até então. Bora aqui pra gente analisar o nosso alumínio agora, tá? Fazendo o alumínio, então, eu começo com um S2, porque eu tenho que lembrar que o número de elétrons que eu vou fazer a distribuição aqui tem que ser 13. Então fica primeiro um S2, depois 2 S2. Vocês vão perceber que depois isso fica bem mecânico, tá? Depois 2P6, ó, 2P6. Depois 3 S2. Vamos ver aqui quanto que a gente já distribuiu. 6, 8, não é isso? 8, 10, 12. Falta só uma. Então quando eu venho pra cá e parto para o 3P6, eu ao invés de botar 3P6, eu vou botar 3P1, ok? Então, ó, analisando esse cara aqui, ó, eu sei que, ó, ele tá aqui a última camada, que é a camada de valência dele, né? Tá no nível 3 e tem aqui um total de elétrons 3, ok? E aqui eu sei, pessoal, que ele vai estar na nossa família 13, tá? Professor, por que é que o senhor sabe ali qual vai ser, né? Porque esse cara aqui não poderia ter sido a família 15, mas na verdade não. Por quê? Porque esse fósforo que tá aqui... Ah, não, o fósforo é, né, gente? O fósforo seria na 15 mesmo, tá? Desculpem, achei que fosse um metal. Aí não, estaria na 15 mesmo, tá? Desculpa, ó. Correção, aqui a família dele seria a família 15, tá certo? Enquanto esse cara aqui, a família, é a família 13. Então, olha só, aqui seria a antiga família 5A e aqui a antiga família 3A, porque agora a gente já não faz mais essa família usando A, tá certo? Então vamos lá, para a gente fazer agora o cromo, que é o último. O cromo nós temos aqui um total de elétrons que chega em 24, então o número de elétrons 24, vou ter que distribuir. Faz na distribuição eletrônica 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Vamos ali para a gente fazer a soma. Já foram 8, 10, 12. Aí depois, ó, do 3S2 eu venho para cá, 3P6. 3P6. Aí olha só que interessante. Todo mundo quer ir para o 3D10, mas eu não posso, porque eu não estou seguindo a ordem de número. Eu tenho que seguir o diagrama de Linus-Pauling. Então, depois do 3P6, eu preciso passar aqui para o 4S2, tá vendo? Isso é bem interessante da gente comentar. Por isso que eu quis botar o cromo ali, que vai ter uma distribuição eletrônica um pouco maior. Então, ficamos com, vamos lá, tá? 4, 10, 12, 18, 20. Faltam 4. Então, ó, o próximo nível é o D. Então, 3. Eita, gente, vai ficar bem apertado. Vou botar aqui, ó, 3D. Vamos ver. Para 24, faltam 4, né? Então, ficamos com 6, 12, 18, 20, 26, 20... Não, calma, peraí. 6, 12, 12, 14, 20, 24. Agora sim. Olha, quase que eu errava, tá? Aí agora, pessoal, olha... Se a gente for perguntar aqui qual é a camada mais externa, cuidado para tu não responder que é o 3D4, tá certo? Porque a camada mais externa desse cara é a camada 4 que está aqui. Lembra que quando eu pergunto camada, eu estou te perguntando o nível, então tu precisa olhar para o número maior que está aqui. Então essa nossa camada de valência, ele vai ser
o 4, tá certo? A gente vai ter ali uma camada de valência 4, perfeito? E aí vejam só, ó, passei ali 4, ela como sendo 4, então o nosso, olha só, a gente já pode dizer aqui que a quantidade de elétrons na camada de valência vai ser de 2, ok? Então, ó, tenho ali perfeitamente, certo? Esses nossos elementos sendo muito bem, perfeitamente distribuídos, ok? E aí, olha só, inclusive tem uma galera que gosta muito, né, de pegar esses dois caras e dizer que eles dois fariam, né, a camada de valência. A camada de valência teria ali um total de 6 elétrons, tá certo? Então teria aqui um total de 6 e a gente diria que esse cara faria parte da família 6, ok? Mas isso aí não precisa vocês elaborarem agora, isso não, porque o que a gente vai precisar de fato são para a família 1, família 2 e a partir da família 15, a família 15 em diante. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham entendido, certo? Me ajudem aí dando like no vídeo para vocês ajudarem o professor a fazer com que essas aulas cheguem mais pessoas no YouTube, para ajudar mesmo a divulgar o meu trabalho, tá certo? Então é isso, ficou na dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp, eu vou botar a listinha de exercício bem interessante no Classroom. Não vou disponibilizar essa lista de exercício para cá, para o YouTube não, tá certo? Vai ser apenas para os meus alunos do curso de Química. Então é isso, pessoal. Beijo enorme, a gente se vê na próxima aula, que vai ser para explicar essa mesma distribuição eletrônica, só que agora para os íons. Então é isso, pessoal. Um forte abraço, até a próxima. Sair da frente para a galera tirar print. Valeu, pratiquem, viu?